Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco, porque o tema hoje é um tema extremamente importante para que todos os professores, todas as instituições de educação compreendam. Instituições privadas precisam compreender, inclusive, senão, né, a saúde da instituição corre sérios riscos e cabe muito também para diversas áreas da educação pública também ter esse domínio que é para você entender quem está em volta, né? O que está acontecendo em volta, como é que funciona esse espaço escolar. Enfim, tem muita coisa bacana para a gente entender. É um tema que eu ainda não estou acostumado, mas é por isso que nós temos especialistas, né? E a especialista em educação do meu coração, que sempre está aqui comigo, sentada à minha destra, Regiane Taveira. Tudo bem contigo, Rê? Tudo bem. Especialista não nesse assunto, não, viu? Ainda bem que a gente tem um convidado que vai, ó, falar tudo, vai nos ajudar, não é? É claro que a gente tem que entender um pouquinho, mas você sabe que na rede pública, apesar de, a gente não tem, né? Quando você pensa em gestor de rede pública, a gente tem um pouquinho, a gente não tem o que precisa. Olha que Uhum. interessante. Deveríamos ter mais, saber um pouco mais, não é? Porque a gente tem que estar sim preparado para pôr a cara lá da nossa escola, a identidade da nossa escola, entender melhor para fazer melhor, não Perfeito. é? Mas eu tenho certeza, já vou dar aqui, né? O Caetano vai nos ajudar hoje, né, Kelly? Ele Perfeito. está aqui para isso. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito melhor do que nós iniciamos. Com Ó, que certeza. responsabilidade, hein? E vocês já estão ouvindo a voz aqui que já foi anunciado, está Isso conosco aí. também, de alto garbo, elegância e conhecimento, o João Eduardo Vaz Caetano, o Caetano, que é especialista em geomarketing desde 2008, professor na USP, na ESPM, na FIA, né, o FIA, além de colaborar como convidado na PUC, a BF Educação, autor do livro Geomarketing Escolar de Bolso e fundador da MapFry, uma plataforma que vem ajudando negócios a escolher o melhor ponto comercial com inteligência de dados. Então, assim, sabe aquele monte de dados que a gente produz? Caetano faz sentido para eles, para que a gente entenda o ambiente, o que que a gente pode fazer, o que que dá para fazer nessa localidade, até onde a gente pode escalar, até onde não dá, né? Se tem quem é a concorrência, quem não é, onde estamos, para onde vamos. Caetano está aqui para ajudar a gente nesse ponto. Então, seja muito bem-vindo, Caetano. Tudo bem contigo? Tudo jóia, Kelly. Obrigado pela apresentação carinhosa aí. Espero estar à altura dessa descrição, né? Com certeza está. Então fiquem conosco, porque nós já começamos o papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras, extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. Com tantas transformações no cenário educacional e nas relações com as famílias, ficou muito claro que a escola ela precisa ir além da sala de aula. A escola tem que ir para as ruas, tem que conhecer o caminho, tem que saber o contexto, tem que conhecer o estudante, conhecer o meio, a cultura. Não basta entregar bons materiais didáticos ou ter um ótimo projeto pedagógico. Claro, é muito importante, mas não basta. É preciso saber comunicar, envolver e criar conexões reais com a comunidade escolar. É assim que a escola é amada, querida, quando ela se integra dentro do ambiente. E é aí que entra o marketing educacional, uma ferramenta de construção de identidade, diálogo e confiança. Mas atenção, marketing e educação, isso aqui é muito importante, gente.
não é vender, é valorizar. E tem uma diferença muito, muito boa aqui. No episódio de hoje, nós vamos refletir, entender um pouco mais como que as escolas podem se posicionar com autenticidade, fortalecer a presença institucional e destacar também diversas ações da Editora do Brasil que promove campanhas, coleções e projetos com os seus sistemas de ensino, os encontros de educadores, o Educa Brasil e os conteúdos do próprio Arco 43, que está aqui trazendo formação, informação, comunicação e impacto real. Então, o papo hoje é discutir os caminhos para um marketing que conecta e transforma. Para começar esse papo, Regiane Taveira, você que tem esse background gigantesco dentro da educação pública, quantas vezes nós, professores, na educação pública, na educação privada, se tiver essa experiência também, quantas vezes a gente senta para conversar um pouco sobre essa identidade, sobre como a escola se mostra, sobre a cultura da escola na história da sua relação com a educação? Foram muitas vezes que vocês sentaram para entender isso? Keller, eu falo que nesses últimos anos, e posso colocar nos últimos 10 anos, a gente tem feito isso muito mais, né? Que bom. Porque a escola, ela necessita ter uma identidade. Qual é aquela escola? Que escola? Gente, ela tem um nome, não é? Onde ela está inserida? Quem é a comunidade ali do entorno? Eu tenho, e eu falo isso com muito orgulho, famílias que pagam transporte para os alunos chegarem na minha escola. Legal. Aí você fala, Regiane, mas a sua escola, minha escola está inserida numa comunidade super vulnerável, né? Mas a gente tem feito, e eu falo a gente porque são muitas pessoas, né? Não é o gestor de uma escola que faz essa escola ter identidade, né? É todo um trabalho, ano a ano, que você vai melhorando, primeiro, o processo de ensino e aprendizagem, entendendo o que essas famílias necessitam, porque você vai além dos muros da sua escola. Não é para você ter uma identidade, você não pode estar fechado, né, eu falo, entre os muros, você fica lá quietinho, não, você sai, você faz parte daquilo, né? Que também não é uma coisa fácil. E você discutir isso, não é só uma discussão, não é? Você vai ali, a partir, e acho que você já colocou isso, a partir dos dados que você tem, onde eu estou, onde eu quero chegar, como faremos isso, que estratégia nós vamos utilizar, não é? Hoje, a grande maioria dos pais, a gente fala, Uhum. na rede pública mesmo, consulta lá, né? Peraí, escola tal. Vamos olhar ali o IDESP dessa escola, o SAEB dessa escola, né? O que falam ali nos comentários, porque eles falam ainda bem, não é? E a gente quer ouvir tanto o que é negativo quanto o que é, tanto o que é positivo quanto o que é negativo, porque eu falo que o negativo é o que faz você continuar, né? Você mantém o que é positivo, mas você melhora o que estão dizendo que não está bom. E é um direito, né, dessas pessoas que usam a rede pública apontarem aquilo que a gente precisa melhorar, não é? Então, essas discussões, eu falo que não, né, não são só discussões, a gente parte de dados e vai refletindo para ir melhorando, né? Nessa escola que eu estou desde 2021, mas estou há 32 anos na rede. Por isso que eu falei que há 10 anos eu vejo a coisa ficar mais forte. Por quê? Porque a concorrência e muito grande. Você tem as escolas municipais, tem escolas muito boas, né? Você tem as escolas estaduais mesmo, que são próximas, que o pai pode falar, eu pago um transporte, ele vai para lá. Não, você quer a sua escola cheia. Você não quer a Claro. sua escola diminuindo, né, o número de alunos. Quer que isso vá aumentando a cada ano, não é? Então, a gente sempre, né, além das reflexões e das discussões, é pegar tudo que a gente tem e ir trabalhando o tempo inteiro para essa imagem melhorar, para essa identidade ser cada vez mais sólida, né? Porque você vai fazendo com que isso fique forte, né? Olha, você viu tal escola? Eles não melhoraram, e não sei o quê, né? E outra coisa também que eu falo, né, que eu percebi, eu já cheguei em escola pública que você fala, posso conhecer o espaço? Aí a pessoa fala, não, não, no dia da matrícula na minha escola é aberto.
Por favor, entre, venha conhecer, né? Você tem que estar aberto. Vem cá, né? Então você abre, né, as portas da sua escola para que esses pais entrem, conheçam, sintam-se seguros, acolhidos, não é? Que aí é isso que vai fortificando a identidade e a cara da sua escola. Será que eu Perfeito. respondi? Ou eu dei Não, com muita. certeza, Rê, porque Né? assim, realmente você está na gestão, né? Então, acho que você tem um lugar onde essa preocupação ela é muito presente, é na gestão. Como professor, eu ouvi tão poucas vezes assim uma discussão sobre identidade, sobre cultura, sobre essas questões, é meio como se a gente fosse só vivendo, sabe? Como professor. Então, ouvir a visão da gestão é algo muito importante. E aí eu vou puxar agora o Caetano para me ajudar a entender um pouquinho mais. Caetano, desde quando você percebe que as escolas estão se preocupando mais com essa questão de valorizar, né, de usar o marketing para valorizar também? E por que que me parece, que nós estamos falando cada vez mais sobre esse tema dentro de escolas? Está se tornando algo comum, está se tornando algo necessário, e eu acredito que está se tornando algo comum também por um ponto muito bom, porque não é só na ideia de vendas mesmo, que é importante, é claro, eu preciso de mais estudantes, especialmente se eu estou numa escola da rede privada, da rede particular. Agora, também estou ouvindo isso em outras redes estaduais, deixar a escola legal, né, ter uma imagem legal, não ter aquela ideia de que a imagem da escola é só montada por quem sai ou por quem está fora, né, ou pelo meio. A própria escola está preocupada em ter esse posicionamento de imagem. Enfim, a discussão de marketing me parece mais recente. Então, me parece mais comum recentemente. Então, desde quando você ouve isso, você percebe, e se essa minha impressão de que está aumentando agora, e a Regiane mesmo falou que nos últimos 10 anos está mais presente para ela também, se essa impressão nossa ela é real. Bom, começando pelo final, Kelly, eu acho que a impressão é real e ela tem fundamento em dados. Ainda essa semana, o IBGE liberou informações que ele levantou recentemente sobre o nascimento na população brasileira, e a gente continua tendo uma queda no tamanho das famílias e um aumento na proporção de mulheres com mais de 50 anos que não tiveram filhos. E esse número tende a crescer porque é o resultado daquelas mulheres que escolheram não ter filhos, chegando numa idade em que já ultrapassa o ciclo reprodutivo, e aí se Uhum, consolida uma parcela da população que de fato não terá filhos. Então, a proporção de crianças em relação ao total da população brasileira cai. E aí, quando você tem menos opções, né, menos clientes, você tem que fazer um esforço maior para atraí-los. Isso é o marketing. perfeito. O esforço para atrair esses clientes. Então, não é à toa que esse tema emerge, porque a gente tem menos crianças. Eu, por exemplo, nasci na década de 80. Na minha época, eram tantas crianças que nós tínhamos uma rainha. Né? Você tinha a rainha dos baixinhos. Hoje, nenhum demérito para a Xuxa, mas ela já não teria tantos súditos se tivesse começando agora. O problema já, né, o desafio seria juntar esses poucos súditos. Então, nesse universo, a gente começa a ver uma sociedade em que a criança vai ficando cada vez mais rara. Uhum, Algo que era, né, a criança era da população brasileira o mais comum. Então, hoje nós temos uma população majoritariamente adulta. Quando se fala de envelhecimento, a gente sempre associa os cabelos grisalhos. Mas o envelhecimento é a média da idade da população mais alta para além da infância. Então, a gente tem uma proporção hoje bem menor de crianças do que tínhamos na década de 80, e as escolas estão aí, né, elas continuam tendo suas pretensões, então o desafio é quem vai ser a escolha dos pais, quem vai ser a escolha dos... pronto. Responsáveis, tutores. Isso. Então, os pais responsáveis e tutores vão vão fazer algumas opções dessas escolas. Eles querem fazer a melhor escolha. E aí eu entro na primeira parte da sua pergunta, que foi quando eu ouvi pela primeira vez. Bom, eu já trabalhei muito com isso como um profissional de marketing, atendendo a Uhum, grandes grupos educacionais, tá? A gente viu aí, por volta da década de 2010 em diante, uma consolidação do segmento particular. Marcas absorvendo um número enorme de escolas, isso aconteceu no ensino superior de forma muito evidente, né? Diversos sistemas universitários, grupos universitários locais foram comprados por grupos maiores, e logo depois isso chegou também nas escolas de ensino médio e fundamental. Então, essa consolidação acabou levando o tema a bater na porta de quem não achava que seria afetado por essa onda. Aquela pessoa que tinha uma vocação para ensinar, pedagoga, começou ali com aquela casa, a casa cresceu, de repente ela já ocupa um quarteirão, e sempre muito vocacionada. Então, nunca preocupou-se com o marketing no sentido de vender, porque era um trabalho de vocação e cada ano recebia mais pressão, né? Tinha que arrumar espaço para acomodar esses alunos.
e de repente você veio com uma capacidade instalada, menos turmas formando, e a presença de repente, do outro lado da rua, de um grupo internacional, de um grupo profissionalizado, em que não é que falte vocação, mas nem tudo vai ser resolvido no amor. Então, com muitas técnicas. E aí esse tema começou a emergir, e isso coincidiu muito com a própria provocação da editora do Brasil, no seu selo Arco 43, que me convidou para escrever esse livro, trazendo essa temática. Olha, você é especialista em marketing, né, geomarketing, que é o marketing super local. A gente está vendo esse assunto nas escolas, a gente queria que você cobrisse essa lacuna com conhecimento, e um livro que acabou tendo uma resposta super boa, já está em sua segunda edição. A última vez que recebi o extrato da editora, tinha vendido quase 1.000 exemplares em um semestre. Então, a gente percebe que, na escala dos livros brasileiros, ele conseguiu alcançar alguma atração. Estava correta a editora quando escolheu aquele livro, e eu, né, acho que ajudei a não decepcioná-los nessas ambições. Mas é um tema muito atual, porque ele pega essa transição. Não à toa o livro tem um subtítulo que é uma nova visão de mundo, muito para as escolas. Porque se eu tinha uma população brasileira crescente, na década de 70, havia uma música que embalava a seleção brasileira que era 90 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. Então essa música carregava o tamanho da população na década de 70. Hoje somos 212 milhões. Nesse intervalo de não muito tempo, a população mais do que dobrou de tamanho. Então, durante todo esse ciclo, dobrava como? Nasciam umas pessoas, né? A população brasileira não cresceu com a chegada de adultos imigrantes. As escolas estiveram no mar de rosas. Nasciam mais e mais pessoas, e o problema, por exemplo, da Regiane, como voz aqui da educação pública, era dar a educação de qualidade para tanta gente. Hoje, você tem menos pessoas. A gente percebe que mesmo nas regiões do norte do Brasil, que ainda trazem um histórico do Brasil mais antigo, a idade média do primeiro filho é 27 anos. Já afastamos completamente os problemas da gravidez na adolescência. E nós já temos um planejamento familiar acontecendo. A média, né? Então, você imagina, numa região norte, a média ser tão alta, está em curso um grande programa de planejamento familiar tocado direto pelas famílias. Então, menos crianças, uma quantidade ainda de escolas instalada para atender a uma demanda que já não é mais tão grande, começa a briga pelos mesmos clientes. E isso é puro marketing, né? Perfeito, perfeito. Importante entender, principalmente quando a gente fala de uma escola da educação privada, né, nas escolas particulares, porque parte do sustento, a principal parte do sustento é essa, né? Recentemente eu participei de uma programação aqui na Editora do Brasil, onde nós conversamos um pouquinho sobre e teve toda uma reflexão a respeito de que a escola particular está trabalhando com dois clientes, né? Tem o cliente direto que é o estudante, tem o cliente que é o pai e a mãe, né? O tutor que está ali presente. Então tem muita coisa que precisa se entender, né? Qual que é a faixa de preço, qual que são os valores, o que que essa família procura, qual que é a cultura daquele lugar, né, daquele local, qual que é a cultura daquela família. E são realmente reflexões que muitas vezes, quando você pensa em escola, não é a primeira reflexão que você traz, né? Você pensa no material didático, você pensa na estrutura, você pensa nos professores, você pensa no estudante a partir do ponto de vista de um estudante mesmo, mas todas essas questões que nós falamos aqui sobre marketing, é isso que vai sustentar uma escola na educação privada, né? É isso que vai manter ela, a saúde financeira dela vai estar associada a esse ponto. Então é uma reflexão importante. E na educação pública também é algo que eu acho que está batendo como algo presente, porque apesar das estruturas das escolas públicas, por exemplo, estaduais, né, aqui em São Paulo, elas serem propriedade do Estado e por aí vai, nós já conhecemos escolas que não teve mais procura e que se torna a diretoria de ensino, se torna uma outra secretaria, o Estado realoca para uma outra função, né? Por quê? Porque a escola ela não percebeu isso. Inclusive, algumas escolas, tem um exemplo recente, não muito longe da minha casa aqui, eu cheguei a trabalhar lá, a escola tinha 25 salas. Hoje, se ela estiver com 8 salas em uso, é muito. De 25 para 8 é uma questão. E teve muitos estudantes que preferiram, né, pela forma como a escola foi administrada, pelo como foi o andamento, a imagem que a escola ganhou, uma escola muito boa, mas com uma imagem um pouco mais difícil, preferiram ir para escolas centrais ou para pegar um ônibus ou atravessar para um outro local, né?
Então, são preocupações que estão associadas diretamente à sobrevivência de uma escola, né? Você manter aquele corpo docente, a você ter aquela estrutura, né? Tem muitas e muitas questões aí que eu acho que estão presentes. Tô falando bobeira, Rê? Essa percepção Não, da educação? não, não. E a gente, né, uma coisa um olhar que eu gosto de ter é que a gente não pode ser superficial. A escola Ah, ela tem que sim. ser autêntica. Então, o que você vive ali dentro é o que você vive ali dentro, né? Não dá para você mentir, porque o boca a boca também é rápido, né? Tanto na escola privada, né? Eu vi minha filha passar por isso, né? Em escola privada, porque não basta você ter ali 2.000 alunos, né? Você tem que mantê-los, não é? Ir aumentando ou manter o que você tem, mas o que se vive lá dentro tem que ser verdade, tem que ser Claro. autêntico, né? Não pode ser superficial, porque senão o responsável percebe, o tutor, a gente percebe isso, né? E isso falando da rede privada, da rede pública, não importa. E hoje é o que eu falei, há outras opções. Gente, há muita escola, né? Mesmo tem muita escola que eu falo, antigamente a gente pegava, nossa, só tem tal escola, né? E aí você tinha que andar para caramba para chegar naquela escola. Hoje não mais. Então você tem que ter muita preocupação em como manter isso. Não é só você fazer o seu. Eu falo, né? Não dá mais para você ir assinar ponto e ir embora. Não existe isso. Aliás, eu nunca vi a educação desta forma, mas eu sei que tem muita gente que viu, e a gente sabe que, como em toda e em qualquer profissão, a gente tem gente que faz, tem gente que não, né? Mas você tem que o tempo inteiro pensar em como melhorar, e não é mais de um ano para o outro. Uhum. Eu falo que essa análise é a cada bimestre, né? Que a minha escola é de forma bimestral que a gente trabalha. A cada bimestre você tem que rever o seu planejamento, as suas estratégias, o que, né? Se você começa a ter lá um monte de transferência, alguma coisa está acontecendo, não é? E aí o que está acontecendo? E é engraçado, dá para você mapear também que sala que os alunos estão saindo. Né? Gente, tem muita coisa que a gente tem que olhar o tempo inteiro. E não dá para esperar terminar os 12 meses do ano, os 200 dias letivos, para você fazer essa análise. É o mais rápido possível, sempre. Para Uhum. aí você ir melhorando os caminhos, pensando nas estratégias e pontuando, né? Onde estão os desafios. Não dá para ficar esperando passar um ano. Quantas vezes eu já não escutei de professor falando assim: ah, agora estamos em outubro, vamos ver como é que vai ser a projeção de salas para o ano que vem. Gente, em outubro você começar a se preocupar com a projeção de aula do ano seguinte, tá um pouco tarde, sabe? Assim, você tem que estar esquentando a cabeça com isso um pouco antes. Antes. Tem dados, tem mapas, né? Tem profissionais como o Caetano que tem esses dados da localidade ali que vão te facilitar muito mais, vão te ajudar a trabalhar com isso muito mais. E a outra questão que eu queria puxar também, Caetano, para você você tem alguma estratégia de marketing que ajuda? Porque assim, não sou profissional de marketing de maneira nenhuma, mas, por exemplo, trabalhei numa escola particular daqui de Suzano, né, na onde eu moro, que a estrutura da escola, a área verde dela é fantástica, assim, fantástica. Ela é enorme, é um parque dentro da escola. E eu nunca tinha visto nenhuma documentação, nenhuma apresentação, nenhuma, né, folder da escola destacando a área verde. Quando eu olhei que eu, né, fui lá fora, dei aula para os meninos lá fora, tinha uns quiosques assim, a gente ficava lá fora dando aula. O professor que fundou aquela escola era biólogo, então ele fez questão de ter diversas espécies distintas ali em volta, né? Ele fez toda uma arquitetura da construção daquele local e tal. E assim, não tinha esse detalhe, né? E aí foi conversando com a coordenação, direção e tal, como uma coisa de valor, começou a aparecer. Mas assim, eu não sou um profissional de marketing, então às vezes, por não conversarmos com um profissional de marketing, por não ter essa noção, eu deixo passar essas joias, que são a realidade. Como a Regiane falou, que é a verdade que está ali dentro. Só que às vezes eu não consigo apresentar. Então, a minha pergunta para você é se tem alguma estratégia, o que funciona mais quando a gente pensa em ambiente escolar e a gente está falando sobre a ideia de mostrar a sua escola, de ter essa valorização da cultura, ter essa imagem, né? O que é esse marketing que precisa ser valorizado dentro de uma escola? Bom, como profissional de marketing, mas voltado para uma audiência principalmente, né, formada por profissionais de educação, eu já vou começar dizendo que não é procurar um profissional de marketing.
Muitas vezes o profissional de marketing pode pensar muito mais numa oferta. Alguns podem colocar umas árvores no Perfeito. folheto e isso vai se perder. Eu acho que não é isso, tá? Eu já passei por projetos muito parecidos que descrevi. Vivíamos uma escola parecida com essa que você está contando, e essa escola estava tendo cada vez dificuldade para formar turma. Ela já tinha notado que, historicamente, as turmas de entrada, né, as turmas da pré-escola, faziam os alunos de uma vida toda. E ali ela estava tendo a maior dificuldade, porque na cidade tinha aberto uma escola Hum, bilíngue de uma marca e os alunos das classes médias altas estavam indo para lá. Ela estava contemplando o seu fim, porque ela tinha alunos nas turmas mais avançadas, mas ela não estava conseguindo preencher as turmas de início. E esse projeto chegou via uma consultora que essa escola contratou, porque ela queria saber onde colocar o outdoor. E aí é por isso que eu começo com essa entendi. história, porque o problema não é onde colocar o outdoor, é onde colocar as crianças. E a Regiane falou isso no começo da conversa: escola aberta. A escola Perfeito. oportunista, quando a gente separa marketing, talvez de um marketing que só pensa em vender, um marketing interesseiro, a gente fala marqueteiro. Né? A união de marketing com uma pessoa interesseira é a marqueteira. Ela só vai falar o que você quer ouvir na hora que interessa para ela. A escola, quando ela levanta a bandeira matrículas abertas, ela está dizendo: quero mensalidades. Os pais e tutores, eles estão pensando no futuro da educação, no futuro dessas crianças por meio da educação. Então, o quanto que as escolas podem ser abertas de uma forma razoável. E o projeto que a gente apresentou para essa escola, acabei sendo envolvido por essa consultora que é parceira nossa, que se chama Cassiana Duarte. Ela me envolveu e a gente entrou nessa solução de problemas junto, então eu estou muito familiarizado. Foi: olha, vamos fazer aquele aniversário que as crianças têm uma vez por mês. E ao invés de ser só para a turminha da sala, tem sempre isso, né? Você faz o aniversário para os amigos e o aniversário para a turminha. Faz o aniversário na escola, num dia e horário que os amiguinhos de outras escolas possam ir até lá e os pais passem para buscar. Esse aniversário era patrocinado pela escola. Então ela colocava lá um bolo, enfim, né, organizava um parabéns para quantas crianças dessa vez. Se cada criança levasse 2, 3 amigos, e os pais passassem para buscar, a experiência de estar naquela escola, que foi um pouco da sua, tá, Keller? Indo lá lecionar, você acabou experimentando a escola. Sim. E você nunca tinha visto isso. Permitir experimentar a escola é o momento certo, ideal para começar a construir esse interesse muito antes daquela ocasião ali de trocar de trocar. É uma decisão muito difícil trocar de escola. E eu ainda volto num aspecto que a Regiane falou no começo, que eu anotei aqui, que eu não queria deixar passar muito, que ela estava falando de, né, alunos que pegam o transporte para ir para a escola dela, passando em frente a outras escolas mais próximas. Nos Estados Unidos, em que você é obrigado a ir na escola do seu distrito, as residências são valorizadas conforme a qualidade da escola, e as famílias vão pagar mais caro pela casa, porque as inserem numa escola X e não numa escola Y. E às vezes é uma divisão de uma rua. As casas de um lado da rua, as crianças vão ter que ir numa escola, as crianças do outro lado da rua em outra, e vai haver nenhuma mudança na construção, nenhuma mudança na localização, e vai haver uma diferença significativa no valor das casas, pela educação a que essas casas estão atreladas. Então, isso é um lugar de educação pública, né? E eu ainda complemento, quando a gente termina essa questão sobre falar de marketing com profissionais de marketing comigo, mas principalmente pensando no público da educação, é essa coisa de você vender algo que é universal. Quando a gente assiste um filme que eu adoro, é o Robocop. O Robocop se passa num futuro distópico em que a segurança é vendida para todos. Não há mais a polícia, né? Você tem que ser cliente de alguma organização que te fornece a segurança. É assustador ver isso no Robocop, mas não deveria ser assustador ver isso acontecendo hoje. Em que é óbvio que as famílias que podem pagar procuram a educação que querem, mas toda a educação deveria ser boa o suficiente para ninguém precisar pagar. Então pode ser uma questão de preferências. E aí entra um aspecto das escolas particulares. Elas precisam se posicionar, porque as famílias elas vão escolher aquelas escolas que dão continuidade, não somente à ideia de material didático, né, linha pedagógica, mas de visão de mundo. Perfeito. Perfeito. Nossa, eu gostei demais de ter essa reflexão, porque aí você tem realmente a escola para além da ideia de conteúdo mesmo, né? É uma preocupação de quem é você, né? Por isso que a escola da rede, das redes privadas precisa se preocupar Credibilidade. nisso. Quem é você, né? Uhum. O que que você está apresentando, como você está colocando. Muito legal. É, tem essas escolas, né, mais cuca aberta.
Você sabe que uma pessoa de uma certa visão de mundo hoje, dentro da Sim. polarização brasileira, não vai matricular os seus filhos ali, né? Enquanto também quem é de um outro lado da visão de mundo não vai matricular seus filhos em colégios militares, por exemplo. Então a gente já consegue demarcar essa diferença nos extremos. Mas ela não está só nos extremos, ela está em todo lugar. As escolas devem apoiar os pais na formação dessas crianças para muito além do desenvolvimento pedagógico básico. Sim. Os pais estão nas ruas, né? Já não tem mais uma família dentro de casa completando o ensino dentro de casa, como era um É tripé. verdade. Então, assim, a família conta muito com a escola, muito mais do que já contou antes. É verdade. É É uma isso reflexão mesmo. também sobre o nosso papel, né? É muito grande. O papel como Vai professor além do acaba sendo. cognitivo, né? Sim, Vai vai além todo do mundo. cognitivo, é uma formação cidadã, é uma formação emocional, digital, ambiental. Vai muito além do cognitivo. Você tem a criança ali, o adolescente. Não dá para você só falar, é só conteúdo, né? Você traz de casa, isso aqui é da família. Eu já falei que não existe mais essa divisão, não. Esquece, viu? Quem está estudando para ser professor, esquece essa fala. Essa fala é horrível, né? Porque você tem ali um ser na sua frente que tem um nome, tem uma família, né? Que você precisa ajudar a formá-lo integralmente, né? Uhum. Uhum. Independente, né? Que acho que o Caetano colocou isso agora muito bem. As famílias não estão em casa, gente, elas estão trabalhando, tá? Então esquece, ele não trouxe a lição de casa. Pois é, às vezes ele nem sabe ler direito ainda. Como é que ele ia fazer isso sozinho? É verdade. Tem algumas coisas que são, né, assim, muito básicas que a gente tem que olhar o tempo inteiro. Não são números. Eu acho que uma das coisas, não existe receita, mas olhando, né, as crianças têm nome, têm uma identidade, né, elas precisam ser acolhidas, precisam estar confortáveis, precisam ter um processo de ensino e aprendizagem que as levem a ser críticas, né, que elas aprendam a sobreviver, a viver, a entender o mundo. Né? E aí a Conviver, gente né? bate naquela teclinha do Paulo Freire, elas precisam ter um óculos para enxergar esse mundo da forma que ele é e aprender a enxergá-lo, mas com a opinião delas. Né? Perfeito. Paulo Freire dizia, né? Educação liberta. E eu acho que Isso. uma das coisas que os pais mais estão querendo ver é seus filhos livres como pensadores independentes. E há uma ansiedade muito grande em relação ao futuro, ela só fica mais presente, não acho que ela aumenta, mas ela vai ficando mais evidente, em que a educação hoje ela não vai resolver os problemas, né, do amanhã. E aí você vê escolas que se posicionam como, são mini CEOs. A escola vende isso. Eu queria estar fazendo uma piada aqui, mas existe aí uma ou outra escola que vai te cobrar 10 salários mínimos com a promessa de formar um mini CEO. Como se daqui a 20 anos as empresas ainda tivessem essa mesma estrutura que tem hoje. Então, assim, há uma grande falha em tentar ensinar o futuro desprezando o passado. E essa promessa marqueteira cola muito. Então, talvez, cara, o lamento decepcioná-lo, você chamou eu aqui para, né, me chamou aqui para falar bem do marketing, mas eu vim falar mal. A primeira coisa que a gente tem que evitar é o marketing pelo marketing num segmento como a educação e tratá-lo como devido cuidado. Existem áreas que não podem fazer marketing como as outras. A saúde é uma delas. Eu não posso prometer a cura se eu não vou entregar a cura. Então, eu também não posso, né, prometer o futuro se eu não tenho o futuro nas mãos. No cinema, a gente nota muito que um filme de época, ele reflete muito mais sobre a ocasião, a época em que ele foi filmado, do que a época que ele procura reconstituir. Uma escola que esteja prometendo o futuro, ela está entregando muito mais o presente do que aquele futuro. Enquanto talvez uma escola que tenha formação básica, cognitiva, ensine as crianças a serem pensadores livres e independentes, esteja ali discretamente, sem chamar a atenção de ninguém, com poucos alunos, ensinando o futuro. Então, poder ajudar essas escolas e a audiência desse podcast, eu sei que é formada por muitas pessoas vocacionadas que se sentem indefesas em relação ao marketing de grandes instituições. Esse é o nosso papel, é um papel ligeiramente subversivo, de trazer o marketing para cá, não para funcionar como o marketing funciona lá, mas para vocês poderem se defender dessas ondas de marketing que vêm e demonstrar com o básico, com o contato com a natureza, o verdadeiro, né, valor. Eu poderia dizer, olha, se você for ver, os maiores proprietários de empresas de tecnologia nos Estados Unidos são também proprietários de terras agriculturáveis. Então, quem te vende o chip, quem te vende o software, está usando seu dinheiro para comprar terras agriculturáveis.
Ele sabe que aquilo é muito efêmero. Então, Perfeito. quanto que eu quero ensinar as crianças a dar valor à vida é essencial. As pessoas vão continuar precisando do básico. Nossa, show de bola, show de bola. Não, e eu agradeço demais, cara, Caetano, demais. Porque realmente, se você parar pra pensar, quando você tem uma promessa e essa promessa ela não está sendo cumprida, ou você percebe que essa promessa ela é falsa, na verdade você está fazendo o serviço contrário, né? Você não está convencendo, você está mostrando que você mentiu, mostrando que não é essa a proposta. E gosto muito da ideia que existem algumas coisas como educação, saúde, segurança, aonde o funcionamento é diferente, né? Não pode ser o funcionamento clássico de mercado que a gente tem, até porque não se encaixa exatamente nisso. E quando se encaixa, você perde um pouco qual que é a natureza dessas áreas. Saúde, Totalmente. educação e segurança. Você perde, ela Eu vira uma deixo outra coisa. aqui, eu deixo aqui uma provocação, né, para quem for de escola particular. Quantas vezes você montou um folheto da sua escola usando uma imagem de banco? Isso já é uma mentira de nascimento. Quer dizer, todo mundo vê a imagem de banco, sabe que aquela criança sorrindo nem mora naquela cidade. Então, assim, isso é usado o tempo todo. Então, quanto que a verdade não pode ser mostrada? Quanto que ela não tem valor? Quanto que ela parece que não tem graça? É preciso conectar o autêntico. E aí eu me sirvo sempre das palavras da região aqui. É preciso conectar o autêntico e encontrar o que tem de autêntico. E eu acho que, saindo desse podcast, tomando aí alguns minutos para refletir, lembrar do que foi a vocação no início. Nós todos esperamos, né, tivemos a oportunidade de escolher o que fazemos. Então, cada um escolheu com uma bússola interior. A resposta ainda vai estar ali dentro, é reconectar com essa bússola e procurar qual for o profissional de marketing, o caminho que você escolher para comunicar este sinal que essa bússola continua mandando. Porque os pais estão mais perdidos que as pessoas da educação. Então, eles vão precisar de um para guiar o outro. Né? Cara, gosto muito. Gostei muito da ideia. Porque, realmente, quando eu penso em escolas da rede estadual, por exemplo, é, tem algumas escolas que, para mim, são um exemplo. A da Regiane, para mim, é um exemplo. Assim, o quanto. Vou elogiar você, Henrique, se prepara. O quanto que a Regiane se Tenho preocupa com muito essa ainda. questão de valorizar uma cultura, de trazer o dia a dia, né? Ela atende comunidade de imigrantes, né? Tem muitos imigrantes que ela acaba atendendo ali. O quanto direciona a comunidade, a zumba que tem com a galera lá de dança que tem no fim de semana, que entra pai, entra mãe, vai todo mundo lá para se exercitar. Essa é muito a escola que eu já tive a chance de viver e que eu fico muito triste quando você não vê acontecendo, que é uma escola realmente conectada com essa comunidade, né? Então, pensar que essas coisas existem, esse espaço existe. E quando você vai comunicar aquilo que existe, aquilo que você sente, aquilo que ele é verdadeiro, me deixa muito mais feliz, assim, sabe? Me deixa muito mais feliz. Porque eu confesso, eu tenho um pouco de medo do poder da galera do marketing muitas vezes, assim, sabe? Você tem um poder de construção de uma narrativa, uma construção de uma realidade que às vezes não bate, que é uma questão, né? Muita coisa do nosso dia a dia hoje, ela tá associada a como ela é apresentada. E aí, quando eu vejo uma galera que tá usando de uma maneira interessante, mostrando o dia a dia de uma maneira interessante, ou traduzindo essa realidade, me deixa muito, muito mais feliz, assim, e um pouco menos assustado com esse poder todo. E eu tenho mais uma Nossa. questão. Vou puxar pro Caetano. Perdão, Rê, pode falar. Não, e não é uma coisa que é de um dia para o outro, não é? Nunca. É uma coisa, é um relacionamento a longo prazo, se eu posso dizer assim. É um trabalho, é diário, é todo dia. Você vai ali, né? Fazendo um pouquinho, tudo vai surgindo, Sim. né? A gente tem as oportunidades. Aí eu até brinco e falo, né, escuto muito, nossa, Regiane, você trabalha demais, nossa, Regiane, você vai tirar recesso? Porque eu nunca tiro, tem essas coisas, né? Que você acaba assim, para você. Não estou dizendo para as pessoas não tirarem férias nem recesso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas você acaba tendo que desprender muito mais horas no seu trabalho para você ver a coisa andar. Depois você consegue tirar melhor, né? Depois você consegue relaxar um Que já pouquinho. está Né? Quando- encaminhado, né? É, Que o Pronto, trabalho não para. perfeito. Quando você tem uma equipe, um bom vice, um bom coordenador, docentes envolvidos, não é? E isso leva muito tempo, né? Então a gente também, às vezes a gente desiste, né, no primeiro ano, não aguento mais, que coisa, não dá para desistir. Você tem que continuar fazendo todos os dias. É um trabalho de formiguinha. perfeito. Deixa eu perguntar mais uma coisa, Caetano. Quando a gente pensa sobre editora, sobre materiais, assim,
De que forma que editoras, que os materiais, eles podem auxiliar ou contribuir nesse processo da identidade da escola, daquilo que a escola quer passar, do posicionamento que ela tem, é, da valorização dessa verdade, né? Ou até para entender. Porque a escolha de material talvez vá passar por isso, dependendo do, né? Se você não tiver, talvez uma dessas grandes escolas que já tem os materiais completamente estruturados e tal. Como é que funciona? Como é que passa a questão dos materiais, da literatura, né? Do que vai contribuir ali para a formação do estudante? Bom, a gente vê hoje as escolas lidando com esse tema do telefone celular, né? Ah, vamos tirar o telefone celular, leis. Pelo meu lado, que não tem a força da lei, não é sobre o que você tira, mas o que você coloca no lugar. Então, criar esse espaço de interesse, ter um material que ele seja estimulante, atualizado, e ensina as coisas que a gente precisa saber, porque elas vão ser úteis no futuro. O aluno ele não precisa o tempo inteiro estar vendo o sentido daquilo que ele está aprendendo. Ele precisa confiar também que aquilo está criando um contexto maior do que ele consegue notar naquele instante. Uhum. E coisas que às vezes o celular traz ali satisfação imediata e não constrói nada no futuro. Então há um desafio do material, ele não vai conseguir superar uma coisa que já entrega satisfação imediata se a educação não tem essa promessa. Mas quanto um material de qualidade, ele é uma boa forma de resistir a essas mensagens efêmeras Boa. e construir, né, uma base de interesse e um debate interno. Então, me parece que as escolas elas podem se voltar novamente para dentro e produzir, né, um efeito de rede social interno. A gente pode aí, estou usando aqui bastante exemplo de filme, porque são referências comuns, mas quem for assistir a história do filme do Facebook, que é a maior rede social que a gente tem hoje, vai ver que o Facebook surgiu dentro de uma escola. Ele queria representar as relações dentro daquela escola. Essa era a pretensão dele. Facebook era um livro mesmo, impresso, em que gravava-se, né, a foto dos alunos. O quanto a gente pode produzir materiais anteriores a isso, que ainda que essas redes se apropriaram, que essa tecnologia se apropriou e levou para uma outra escala, mas o quanto que a gente pode construir essas relações de novo e dar lastro real, né? São as pessoas que estão ali, porque se eu monto materiais e situações ligadas ao que está acontecendo dentro da escola, é sobre quem vai com maior frequência, é sobre quem entrega os trabalhos. Então, são outros likes que a pessoa recebe que esses sim produzem efeitos de longo prazo. Então, conectar o material a uma dinâmica social, eu acho que esse seria uma contribuição para ajudar os educadores que hoje são, né, toda hora sendo invadidos. Eu fico vendo aqui no meu próprio Instagram histórias de a polícia foi chamada para a escola, aí corta, aparece um policial falando com os pais. Gente, os pais das crianças que criaram o problema não estavam na plateia. Então, o quanto que as mensagens estão chegando sempre nos mesmos ouvidos. E o educador, ele olha para todas as crianças. Ele tem a oportunidade de falar com todas as crianças. E o material é a ferramenta dele de comunicação. Então, esse material deveria suportar essas dificuldades, né? Ajudá-lo a realizar esse trabalho com menos dificuldade, que ele já é muito desafiador, mas toda vocação é a vontade de superar um tipo de desafio. Perfeito, Então, é a perfeito. vocação do educador, né? Não, e ajuda muito a entender qual é que é a relação desse educador com o material, né? Tem que ser esse material que complementa, que auxilia, que tem possibilidades, que dá para ser adaptados a alguma a realidade que tem, né? Muito bacana. Rei, quer comentar alguma coisa? Material é importantíssimo, né? Não é, Kelly? E o quanto que eu já comentei isso em vários episódios, o quanto um bom material auxilia o professor que está iniciando. A gente Sim, sempre tem professores que estão começando. Se você tem um material bem estruturado, organizado, que dá dicas ali ao docente, né? Naquele momento que ele ainda é frágil, que eu falo que não é que ele não sabe, ele é frágil. Né? Usar o não sabe é muito complexo. Ele ainda está frágil na carreira, porque ele está iniciando. Então, ele precisa de um bom material. É importantíssimo para esse profissional. E os que são mais experientes vão adequando, vão colocando mais coisas, está tudo bem. Né? Mas para quem está iniciando, realmente, o material é importantíssimo. Um bom material é importantíssimo. perfeito. Fique conosco que nós já voltamos o papo. Segundo spot, vamos lá. Eu tenho que aproveitar a presença do Caetano aqui e pedir uma dica. A gente já tá quase batendo o nosso horário, mas imagina assim, vamos lá.
Estou aqui, sou professor, sou gestor, né, de uma escola. Não precisa ser da rede privada, ou da rede estadual, vamos pensar a escola no geral. E eu quero me preocupar um pouco mais com as questões que a gente está tratando aqui, né? Sobre conseguir comunicar, né? Comunicar quem eu sou, conseguir fortalecer a minha comunidade, fortalecer o pertencimento. Eu quero que o estudante entre feliz dentro da escola, que ele entenda que ali é uma casa para ele, que ele vai ser bem recebido. Que tipo de perguntas que eu devo fazer para mim, para o meu grupo ali, para fortalecer esse senso de pertencimento, esse senso de comunidade, aonde eu tenho que olhar? Não sei nada, nunca me preocupei com a questão, né, com questão de marketing, nunca foi uma questão para mim. Sempre foi vocacionado mesmo, como a gente conversou no começo, como você deu um ótimo exemplo. É, quais são as questões que eu acho que eu deveria começar a fazer ou deveria me perguntar para começar a organizar na minha cabeça esses pontos que nós levantamos ao longo da conversa? Me ajuda, Caetano, socorro. Bom, o primeiro é fazer uma contagem. Hoje existem recursos que estão à disposição que permitem que qualquer um conte pessoas no entorno de um ponto. Então, uma escola vai atender ali o conjunto de domicílios num raio, aí vai depender do tamanho da escola. Você mencionou a escola central, que pode às vezes ter como alvo a cidade toda, ou escolas mais de bairro, que vão focar num conjunto de bairros. É preciso ter uma ideia da composição familiar nesses lugares. Tem muita gente que está em lugares sem saída, em que a população trocou completamente de perfil. São lugares que a gente chama de ninho vazio, em que são famílias que na década de 80, 90 tiveram seus filhos, esses filhos cresceram, saíram, e o bairro não foi repopulado por famílias jovens. Portanto, ali não é um lugar mais com tantas crianças e dificilmente você vai conseguir atrair crianças de outro lugar. Então, esse seria um lugar, né? Saber de onde esperar. Em outro lugar, resultado dessa contagem, der um quantitativo de crianças, entender quantas você tem contigo versus o que tem lá, a sua participação naquele todo. Você vai saber, né, olhar as outras escolas que concorrem com você e fazer uma divisão razoável, pensando, poxa, eu estou com uma pequena fatia disso aqui ou uma fatia maior? Essas já começaria a trazer as provocações para cada um entender o seu lugar à mesa. São questões que podem ser mais elaboradas para não ficar no tempo do podcast, que já está no final, no próprio livro de Marketing Escolar de Bolso. O problema de você chamar um marqueteiro é que a gente não para de vender. Então, eu deixo aqui a dica para todos que puderem comprarem esse livro e ele vai estruturar mais esse raciocínio até um episódio de matrículas abertas e depois o pós-matrícula, que é algo que é muito interessante e sempre negligenciado. Mas há um senso comum no marketing que já foi detectado nos Estados Unidos em que as pessoas que mais leem o folheto sobre um carro são aquelas que acabaram de comprá-lo, porque a compra ela é emocional. Mas logo depois ela precisa ser racionalizada. E eu preciso explicar para o Keller, para a Regiane, por que eu comprei o carro tal. Mas até o ato de eu comprar, eu não estava. E a decisão de, às vezes, trocar de escola é assim. Se o filho trocou de escola, foi matriculado, você precisa fornecer para essa família os instrumentos para ela continuar levando a escolha, a racionalização daquela escolha adiante. Então, são muitos passos, mas o primeiro deles é esse diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito, você citou no início a plataforma que eu desenvolvi, que é a mapfry.com, usando uma conta gratuita, sem cartão de crédito, sem nenhuma pegadinha, dá para ir lá, inserir um alfinete, gerar um raio de 1 quilômetro, 2, o tamanho que for, e contar a população de habitantes e o total de domicílios. Divida a população pelo total de domicílios e você vai ter uma média de pessoas por domicílio. Se você tiver um número próximo de 2 ou 1, não tem crianças ali. Eu dou aula de geomarketing, você citou aí algumas escolas, agora eu vou contar isso, vai acabar a minha piada, né? Mas quando eu chego para a turma, eu falo assim, me mostrem um lugar que tenha muitas crianças morando sozinhas. Aí os alunos ficam um tempo investigando onde pode ter criança morando sozinha, até eu falar, não existe criança morando sozinha. As crianças vão morar com algum responsável. Portanto, não tem lares liderados por crianças. Vai ter que ter um adulto. Então, no mínimo 2, né? Por exemplo, um pai, um filho. Mas não é tão comum na população brasileira isso. É mais comum você ter 2 adultos e uma criança, uma família clássica. E deste jeito você vai começar a olhar o teu entorno e eu diria então o seguinte, divida a população. Todo mundo que for mais do que 2, 2,7, 2,8, essa é a sua probabilidade de crianças nesse lugar. Em cima desse número, acima de 2 adultos, né, o terceiro elemento é o seu número de crianças. É aí em cima dele que você começa a entender. Eu quero saber valor de mensalidade. Em geral, esse é um número que no livro está mais bem detalhado, mas as famílias estão dispostas a gastar com educação 1/3 que elas estão dispostas a gastar com aluguel. Então, pesquise o valor do aluguel de um imóvel
de uma casa, divida por 3 e é aquele dinheiro todo, é para material, é para tudo que vai. Então, tanto que em lugares mais uma renda menor, você vê que não se gasta tanto para morar, nem se vai se gastar tanto para ensinar. O dinheiro da educação vai acabar caindo em alimentação, vestuário, voltados à educação. Talvez a região possa completar melhor, mas a ideia de estar em lugares vulneráveis não significa mais as crianças chegando descalças e sem material. São famílias que estão confiando na educação pública e fazendo a sua parte com o material escolar mais bonitinho que elas puderam comprar. As crianças entrando com o uniforme limpo e passado. É triste saber que ainda tem lugares de tamanha vulnerabilidade que nem isso seja alcançável, mas eu acho que eu não estou fugindo um pouco da regra quando eu descrevo crianças chegando com boas mochilas, com bons calçados, boa alimentação para estudar, né, recebendo o restante do Estado, mas também dando sua contribuição, porque as famílias escolheram ter menos filhos para isso. Você pergunta para qualquer família, mas por que você não tem mais filho? Filho é caro. Mas caro é o quê? Dá comida? Dá presente? Não. Caro é educação. Então, o investimento, mesmo quando a criança está na educação pública, ela continua recebendo investimentos. Perfeito, perfeito. Tem algumas Respondi? questões. Sim, sim, eu fico até pensando. Eu fico até pensando, porque eu me coloco no lugar, né? Eu penso na região que eu tô, na área em que eu moro, que é uma área um pouco mais próxima da área periférica. Aqui a gente tem bastante criança na rua ainda, correndo, soltando pipa, Entendo. brincando. Mas na área mais central, que é na escola particular que eu trabalho, realmente, o bairro em que eu estou, ele é um bairro onde tem poucos estudantes daquele bairro, porque é um bairro de idosos, né? É um bairro que foi um bairro muito. Você descreveu ele perfeitamente, que na década de 80 tinha muita criança em volta, tinha muita coisa. Hoje as famílias estão lá, mas os filhos já não estão mais. Formaram famílias em outros locais. Preferiram um apartamento, né? Preferiram uma coisa um pouco menor, mas que tem uma cara de segurança. E quem ficou são os avós, que é a terra deles, né? Quero ver o avô arredar o pé da casa em que ele tá ali. Então, Uhum. refletiu um pouco também essa minha visão. E para você, Rê? É muito bom a gente. Ainda tenho, viu, Caetano, muitas crianças que chegam lá hoje mesmo. Eu tive sem blusa, sem meia, nesse frio que a gente está em São Paulo. É o que eu digo, a gente tem ali todos, né, todos os níveis ali, né, e a gente tenta sempre ajudar muito nesse sentido, porque são famílias que ainda têm, viu, Caetano, 5, 6 filhos. A gente ainda precisa ser estudada aquela região um pouquinho. Uns já diminuíram, mas ainda a gente tem muita criança por ali. Quando o Keller coloca essa questão deles ainda brincarem na rua, os meus gostam de brincar no telhado da minha escola. Olha o perigo, né? Sobem para soltar pipa, nem principalmente nessa época. Mas enfim, né? A gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa cuidar muito ali com relação a isso. E ainda bem, né? Porque eu falo que para a gente também isso é uma forma de crescimento, porque a gente tem que oferecer para todos aquilo que eles estão precisando, não Uhum. é? Hoje uma passou por mim sem blusa, e eu, por que tá sem blusa? Eu não achei, né? Na hora de vir, nem acredito. Vai lá, a gente tem um quartinho, vai lá que eu sei que tem blusa lá no quartinho, né? Porque imagina sem blusa no frio que nós Não, não dá. estamos hoje. Ainda temos, mas a gente com certeza ainda vai chegar um momento que nós não teremos mais. Perfeito, Espero que esteja perfeito. perto, né? Eu espero também. Tá precisando economizar nesse começo de ano? A Editora do Brasil te ajuda. Garanta a compra do material didático com benefícios exclusivos, que só as escolas parceiras têm. Com o código Família Inteligente Economiza, você adquire um material didático com diversas vantagens na nossa loja virtual, com frete grátis e condições de parcelamentos diferenciadas, na compra por cartão de crédito. Além disso, oferecemos pagamento à vista com débito, boleto ou Pix. Receba o seu material com comodidade na sua casa ou na sua escola. E não vai perder os nossos descontos exclusivos, hein? Com o programa Família Inteligente Economiza, garantir o melhor material didático nunca foi tão fácil. Acesse editoradobrasil.com.br/família-inteligente-economiza e economize hoje mesmo.
Caetano, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse papo. Feliz. Estamos chegando aqui nos momentos finais e quero lembrar você e a todos que nos acompanham que quando o programa está para se encerrar, três perguntinhas precisam ser respondidas aqui entre nós. A primeira delas é se você gostou desse bate-papo, o que que você achou dessa conversa. A segunda é onde que eu encontro mais sobre você, sobre o seu trabalho, como é que eu te acho, tem uma forma de comunicação, dá para encontrar, não dá para encontrar, como é que a gente faz? E terceiro, um pedacinho, uma parte sua, uma dica, pode ser um livro, um pensamento, uma ideia, alguma coisa sua que possa ser dividida conosco, com os nossos ouvintes, para nos acompanhar até o próximo programa na semana que vem. Então, vamos lá, para dar tempo do Caetano pensar. Regiane Taveira, você, minha querida, as três perguntinhas especiais para você. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou do papo. Segundo, onde eu acho Regiane. E terceiro, o que Regiane indica. Nossa, eu adorei. Tô com uma fala do Caetano aqui na cabeça. Olha aí, eu fiquei com uma fala dele na cabeça, é ótimo, né? A hora que ele traz pra gente a reflexão que a gente ainda não deveria ter, a gente teve uma mudança e a gente não refletiu muito sobre, né? Quando ele traz, não é só tirar o celular, a gente tem que pensar no que a gente vai colocar ali no lugar. Foi um momento, uma coisa que me fez refletir, continuar a refletir, porque parece que acabou, não acabou, né? Tem muita coisa para ser feita com relação a isso ainda. Ainda há muitas crianças e adolescentes na falta disso, né? E muita coisa não foi feita para ser colocada no lugar, não, viu, Caetano? Então, fiquei aí com essa reflexão. Enfim, adorei o programa. Muito, muito obrigada. Adorei, adorei. Aquele programa que você fica refletindo e anotando e se perguntando uma série de coisas. Isso é muito bom, né? Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram e estou lá na escola, onde a gente tenta fazer tudo isso acontecer, essa mágica, né? Porque eu falo que em muitos momentos é uma mágica você ter uma identidade, né? Conseguir fazer com que sua escola seja realmente, tenha um trabalho sólido. Não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. É só a gente continuar aí, né? Tentando todos os dias. E outra coisa, buscando conhecimento, porque não basta tentar, né? Você tem que estudar, tem que buscar conhecimento, tem que tentar melhorar a partir também de muita gente boa que tem por aí, que a gente pode, que nem hoje aqui no programa, né? Coisas que nos fazem refletir e ir atrás para melhorar. E o Caetano também, vocês ficaram falando tanto em alguns momentos de filme, e eu fiquei aqui pensando e me veio um filme que eu assisti já tem um bom tempo. Na verdade, eu vou deixar como dica, além de tudo, ainda de uma mulher, né, empreendedora, Coco antes de Chanel. Quem ainda não assistiu, é muito interessante esse filme, porque ela traz um jeito, ela trouxe, né, para gente um jeito diferente de pensar. Ela foi julgada por isso, né? Ela fica um tempo num orfanato, mas não vou falar muito, não. Mas é um filme bem legal. Ele não trata em si de educação, mas ele trata da questão da gente não desistir, da gente acreditar que, né, quando alguém fala, você é maluco por ter essa ideia, né? Às vezes você não está sendo maluco, você só acredita e vai buscar caminhos para fazer com que essa ideia seja colocada em prática. Obrigada, foi uma delícia. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, Rei. Obrigado por estar aqui, obrigado pelas dicas, obrigado por essa sensibilidade sua, que ela é fantástica, infinita, é diretora. A gente tem que trabalhar junto uma hora em escola, Rei, não vai ter jeito, vai ter que acontecer. Aí acaba a amizade. Vou ser coordenador na escola da Rei, Acabamos que é pra ela dar de... bronca em Bora, mim. Ela fala assim, bora. não, vai, vai. E eu vou ficar, tá bom. Vamos lá. Caetano, sua vez agora, as três perguntinhas. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou do papo. Segundo, onde eu acho mais sobre Caetano. E terceiro, a sua dica pra gente. Adorei o programa. Eu acho que não teve ninguém que respondeu o oposto disso. E hoje não vai ser diferente. Foi uma oportunidade sempre boa de estar aqui com vocês. Uma coisa que eu aprecio na sua abordagem, Kelly, e da Regiane, é a forma sempre muito humilde que vocês têm de pedir esses conselhos e me colocaram numa situação muito confortável de dizer que talvez o conhecimento já esteja tão forte em vocês que meramente reconhecê-lo já liberta muito, né? A bússola interior. Então, fico super honrado e feliz com essa oportunidade de estar com vocês aqui novamente, já é a segunda edição. Então, não só gostei da primeira, como adorei essa segunda.
Como me encontrar? Tem um lugar que é o mais fácil e o melhor, que é direto no site da MapFry, que é MAPFRY. Fry tipo air fry. Então, é o mapa frito, vamos dizer assim. mapfry.com, que é o mesmo lugar onde você pode criar uma conta ali e já estudar o entorno de uma escola. Então, é uma utilidade que a gente traz e qualquer canal de comunicação aparece para mim aqui, eu consigo ver mensagens. A minha dica, ela é um livro chamado Marketing em Tempos de Crise, de um autor que se chama Regis McKenna. O Regis McKenna, não vou soletrar McKenna, mas o Regis McKenna ele foi um mentor do Steve Jobs na Apple de marketing. E ele disse uma coisa para o Steve Jobs que até hoje está no marketing da Apple, que é o melhor marketing do mundo, e é o seguinte: o marketing bom é aquele que ensina. Por isso que tudo que você vai ver da Apple tem um pouco de ensinar a fazer, de mostrar como as coisas acontecem. O marketing bom é aquele que ensina. Portanto, as escolas já ensinam. Elas só precisam mostrar o que elas fazem. Elas não precisam fazer nada diferente. E se estiverem inseguras, tateando, tá aí um bom livro que vai mostrar. Regis McKenna, como um bom marqueteiro, colocou um título atemporal. Marketing em tempos de crise. Nós nunca estamos num tempo que não é de crise, então é um livro sempre atual. As crises é que mudam, mas os tempos são sempre de crise. É muito relevante, um livro, acho que, se não me engano, da década de 70, que continua relevante nesta mensagem. Marketing bom é aquele que ensina. É um privilégio estar aqui como profissional de marketing num espaço daqueles que ensinam. Eu aprendo e me sinto aprendendo muito mais do que tem qualquer coisa a dizer aqui. Perfeito, muito obrigado. Obrigado de novo, Caetano, por ter vindo. Muito obrigado pela forma de falar, por esse didatismo na hora de conversar com a gente, por lembrar que a essência, ela é o que importa, né? Lógico que a aparência, ela vai te ajudar muito, mas a essência é onde que está o marcante, é aquilo que vai ser a sua diferença, aquilo que vai ser importante. Obrigado pelo seu tempo, foi muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Vamos lá, chegou então a minha vez para encerrar aqui. Quero dizer que eu gostei muito do papo, muito mesmo. Acho que tem diversas questões que, como professor, meio que me foge do dia a dia. Não são questões que eu me pergunto, porque né, minha questão é, sei lá, fechar a nota, dar aula, chegar na escola, sair da escola, corrigir uma atividade. Então tem diversos ambientes, diversas percepções sobre a escola que muitas vezes me fogem. E quando eu tenho a chance de sentar aqui com a Ri, com o Caetano, com algum convidado que traz essa reflexão que vai para além da minha sala de aula, eu vejo quanto a escola é uma coisa tão grande, sabe? E quanto a gente tem que valorizar muito o trabalho dos nossos diretores, coordenadores, né, das pessoas que ajudam esse organismo gigante a funcionar no processo educativo e permita que eu consiga dar a minha aula ali numa boa, né, tenha essa qualidade de aula, tenha esse momento ali com os estudantes. Então é muito bacana sempre que eu percebo isso tudo funcionando. E hoje foi um dia desses para mim, né? O quão grande é. Fomos até além dos portões da escola para entender a comunidade, o bairro, né? A historicidade daquele bairro, daquela região. Então tem muita coisa aqui que é bacana, né? E me faz refletir um pouco por que que a escola é tão coletiva. Porque não tem outra forma de ser. Ela precisa ser esse papel de diversas pessoas, né? Com esse objetivo, com essa construção, uma coisa muito bonita. Então gostei muito do papo. Quem quiser me encontrar por aí, estou aqui no Ar 43, junto com vocês, meus queridos professores e professoras. Também pode me encontrar lá no Instagram, no @cobcalbkeller. Não tem muitos Kellers por aí, então não vai ser muito difícil de me achar. Estou lá também. Tá meio quietinho meu Instagram esses dias, tá? Porque tava trabalhando muito. Mas daqui a pouco voltam uns videozinhos de filosofia, umas discussões com a galera, foto do meu gato, o que que eu tô comendo, onde que eu fui. Tudo isso vai estar por lá também para a gente conversar. Fiquem à vontade. Estamos aí nos podcasts, lá no YouTube da Editora do Brasil. Teve diversos bate-papos muito bons assim esses dias, então cola por lá também que você vai ver muito material legal. E a minha indicação, esse programa deve sair ali no meio de julho, eu acredito. Então os professores ainda vão estar de férias assim, vai ter ainda uma semaninha de férias, eu acredito. Aproveita, meu querido professor, minha querida professora, o MASP está com uma exposição chamada A Ecologia de Monet. Vai lá para você entender a diferença entre o Monet e o Manet. Eu sempre confundo, ainda por cima os dois são impressionistas, né? Então fica mais difícil ainda de entender. Mas vai lá. É uma coleção enorme de quadros do Monet, que sempre é um trabalho enorme para poder juntar no mesmo lugar.
e está até o dia 24/8, se eu não me engano. E aproveita porque terça-feira é de graça e sexta-feira à noite. Como tem muita gente procurando essa exposição, abrir um dia à noite de graça. Sexta-feira acho que é das 6 às 21, alguma coisa assim. Então dá uma olhadinha. Eu pretendo ir semana que vem para ver essa exposição também, então estou muito feliz assim com essa possibilidade. Convido você, meu querido professor, a ver o filminho, ler o livro, né? Curtir a exposiçãozinha, dar um rolezinho, já toma um café, aí pega o metrozão, já vai dar umas 9 horas, já o metrô já vai estar mais calmo e volta para casa, pega o ônibus, volta para casa e curte um pouquinho esse momento. Tire um tempo para você, meu querido professor, minha querida professora, nessas férias, tá? Recarrega as baterias que a gente precisa de você ali na ponta de lança da educação, firme e forte. Porque tem um semestre ainda pela frente. A gente sabe que no segundo semestre o bicho pega. Então, cole conosco. No mais, lembrem-se, sigam a Editora do Brasil nas redes sociais, porque tem muito material, muita coisa bacana lá para você. No @Editora do Brasil _oficial, lá no Instagram. Dá uma olhadinha, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem dicas, sempre tem aviso dos programas, vale muito a pena e é para você, professor e professora. Certo? Eu sou Marcos Keller, até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.